Agora, a música de João Ricardo para o poema de Solano Trindade. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo parece dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Sem dúvida, o racismo e a violência contra o negro têm presença constante no cotidiano brasileiro. Aqui no Brasil, embora representem 47% da população em geral, os negros são 65% da população pobre e 70% daquela em condição de extrema pobreza. Além disso, a população negra é a principal vítima de homicídios no país. Segundo dados da Anistia Internacional, quase 70% dos homicídios ocorridos anualmente no Brasil são contra jovens, e desses, 77% contra jovens negros. Esses problemas têm raízes históricas muito profundas, sendo claramente discutidos na literatura produzida em nosso país, pois muitos são os autores que se utilizam ou utilizaram da temática do negro em suas obras. Por muito tempo, a literatura brasileira esteve voltada para tendências europeias, de modo que, até o século XIX, a presença do negro na literatura brasileira limitava-se a representações estereotipadas. A literatura desse período, em especial a romântica, muitas vezes desconsiderava a presença do elemento negro na formação identitária do Brasil, valorizando a nação como produto da mestiçagem apenas entre os nativos indígenas e os brancos europeus. Nesse sentido, era comum que as personagens negras ou indígenas passassem por um processo de embranquecimento, sendo descritas como mulatas e adotando comportamentos análogos ao dos cavaleiros medievais. Com isso, fazia-se com que tais personagens possuíssem atributos valorizados pela cultura europeia e pela elite oitocentista brasileira. Peri não teme o inimigo. Sabe o modo de vencê-lo. Mas eles são tantos. Sejam 1000. Peri vencerá todos. Aos índios e aos brancos. Mas quem te dará forças para fazer isso? Quem? Tu, senhora. Portanto, na literatura brasileira até o século XIX, as personagens negras são representadas, em regra, como resignadas em relação à sua situação de subserviência ou então de maneira animalizada. Nessa literatura, portanto, não há, em nenhum momento, a tentativa de dar voz ao negro brasileiro ou de apresentar as suas especificidades culturais e psicológicas de forma profunda. Já no mesmo século XIX, porém, alguns autores passam a produzir uma literatura crítica à condição do negro na sociedade do período. Entre eles, destaca-se Lima Barreto, um dos primeiros escritores brasileiros a se autodefinir como negro. Lima Barreto, filho de pais mulatos, viveu durante as primeiras décadas que se seguiram à abolição da escravatura e, por conta disso, teve que viver sob uma condição de intensa exclusão e marginalização social. Em sua obra, Lima Barreto evidencia essa situação de desigualdade entre os negros e os brancos do país, além de criticar, de forma irônica, os ideais cientificistas que colocavam o negro como grupo inferior na conjuntura racial brasileira. Lima Barreto é ainda um dos únicos intelectuais do período a criticar a eficiência da abolição da escravatura, uma vez que, segundo ele, não teria havido uma tentativa de inserção do negro liberto na sociedade, tornando esse grupo marginalizado. Em um trecho de sua crônica Maio, por exemplo, o autor afirma: era bom saber se a alegria que trouxe à cidade a lei da abolição foi geral pelo país. Julgava que podíamos fazer tudo o que quiséssemos, que dali em diante não havia mais limitações aos propósitos da nossa fantasia. Parece que essa convicção era geral na meninada, porquanto um colega meu, depois de um castigo, me disse: vou dizer ao papai que não quero voltar mais ao colégio. Não somos todos livres? Mas como ainda estamos longe de ser livres, como ainda nos enleamos nas teias dos preceitos, das regras e das leis. Entretanto, é só a partir das décadas de 1930 e 1940 que o posicionamento comprometido com a questão racial, já ensaiado por Lima Barreto mais de 20 anos antes, começa a se corporificar. A partir desse momento, diversos autores negros passam a escrever uma literatura que discute, de forma direta, a condição do negro na sociedade brasileira. Existe um debate, existe uma preocupação desses artistas em rediscutir, não é, atualizar essa questão sobre uma identidade negra e bem como sobre como que essa história negra está relacionada com a nossa história brasileira. Não é? Porque o que a gente está tentando fazer é, a gente não está falando apenas para um público negro, também negro, mas eu acho que o
nosso intuito também é falar dessa experiência cultural, histórica negra e fazer com que isso seja parte de fato da nossa história, né? Para que isso não seja apenas algo alegórico, exótico, folclórico, mas que seja compreendido e que sirva para a gente repensar as nossas relações hoje. Assim, é no século XX que uma literatura negra engajada ganha força através de diversos escritores assumidos ostensivamente como negros. Nesse contexto, um dos autores que mais ganha destaque é Solano Trindade, autor de uma vasta obra de poemas com temáticas relativas à condição do negro e à marginalização social. A obra de Solano caracteriza-se também pela busca de uma identidade coletiva para os negros brasileiros, recusando os estereótipos e preconceitos estabelecidos. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Quantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. O tipo de literatura escrito por Solano Trindade conseguiu muitos adeptos ao longo do século XX, a ponto de configurar-se por si só como um sistema literário autônomo, descolado da literatura brasileira como um todo. Para o crítico literário Antônio Cândido, o sistema literário se configura pela associação de 3 elementos principais: autores, um público leitor estabelecido e, por fim, um conjunto de obras inseridos em uma tradição cultural. E, de fato, todos esses aspectos podem ser descritos quanto a literatura negra produzida a partir da segunda metade do século XX. Em primeiro lugar, a literatura negra caracteriza-se por uma temática própria, que inclui a denúncia da escravidão e do racismo, bem como o resgate e a revisão da história do povo negro. Porque geralmente na nossa história também tem um esforço muito grande de você apagar aquilo que não é desejável quando a gente pensa, principalmente do ponto de vista oficial do que é contado sobre um certo país. Isso é muito forte aqui no Brasil. Quando a gente fala de cultura negra, de história do negro no Brasil, a gente está toda hora se deparando com tentativas de apagar essa história. A autoria é também um elemento essencial para a formação da literatura negra. Mais do que a cor de pele, é necessário que o autor se enxergue como negro e aproprie-se da história coletiva desse segmento da população brasileira. Um terceiro ponto fundamental da literatura negra é o trabalho com a linguagem. Ocorre o resgate dos ritmos africanos e sua incorporação na literatura. Dessa forma, há uma completa quebra com os padrões estéticos e com a forma ditada pelos autores canônicos, hegemonicamente brancos. Além disso, esses autores se utilizam de uma linguagem simples e direta. Isso porque os autores da literatura negra têm como objetivo que seus textos alcancem a população negra brasileira, que está majoritariamente nas periferias. Para tanto, criam projetos mediadores entre texto e público, como saraus na periferia, teatros populares e rodas de rap, gênero musical fortemente influenciado pela literatura negra. Entretanto, muitos são os desafios que os autores negros enfrentam para tornar a sua literatura mais conhecida e reconhecida. Uma pesquisa realizada na Universidade de Brasília em 2012, por exemplo, aponta que entre os 165 romances brasileiros originais publicados entre 1990 e 2004 por 3 das principais editoras do país, apenas 6 haviam sido escritos por autores não brancos. Diante de tamanha dificuldade para se inserir no mercado editorial tradicional, os autores negros têm buscado outras alternativas, como organizar-se em grupos e publicar através de editoras menores. Entre tais grupos, pode ser citado o Quilomboje, criado em São Paulo no ano de 1978 por um grupo de autores negros, e que publica anualmente a antologia Cadernos Negros, uma coletânea de contos e poemas por autores afrodescendentes. Estamos no limiar de um novo tempo. Tempo de África, vida nova, mais justa e mais livre, e, inspirados por ela, renascemos arrancando as máscaras brancas, pondo fim à imitação. Descobrimos a lavagem cerebral que nos poluía, e estamos assumindo nossa negrura bela e forte. Estamos limpando nosso espírito das ideias que nos enfraquecem e que só servem aos que querem nos dominar e explorar. Esse manifesto resume bem o ideal da literatura negra. A busca por uma literatura engajada, que evidencie o racismo e os problemas sociais brasileiros, e que não simplesmente copie as tendências europeias, mas inove na medida em que torna o negro protagonista.